estarmos aqui, Senhor, e aprendendo, Pai, a Tua palavra. Que seja um dia de aprendizado, que nossas mentes e corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra e tê-la, Senhor, como prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Vamos fazer as duas orações que de costume fazemos, né? Pelos enfermos. Vou chamar a Nilta para fazer a oração pelos enfermos. Nós temos uma lista, né, grande de pessoas que estão enfermas, que precisam de nossas orações, para que o Senhor possa ter misericórdia de suas vidas. E vamos chamar a Raíssa para fazer uma oração pela nossa igreja, pelo nosso país, né, também pelos países que estão em guerra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ó Pai, agora eu quero te agradecer por nós estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender de ti, Senhor, para te louvar, Senhor, para te engrandecer, Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir pelas pessoas que ainda não chegaram, que estão a caminho, Senhor, que tu possa estar protegendo elas a caminho, livrando de todo o mal, assim como tu nos protegeste, Senhor, de um grande acidente, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço porque tu nos livrou da morte, Senhor. Ó Pai, agora eu te peço, Senhor, por todos os enfermos, Senhor, aqui da tua igreja, Senhor, que tu possa estar curando cada um deles, Senhor, que tu possa estar suprindo todas as suas necessidades, de sua família, de suas famílias, Senhor, para cuidar dos enfermos, Senhor, que não venha faltar nada a eles, Senhor. Senhor, que tu esteja usando os médicos, Senhor, pois eu sei, Senhor, que tu és o médico dos médicos, Senhor. Põe a tua mão poderosa sobre cada enfermo da tua igreja, Senhor. Ó Pai, eu quero também, Senhor, te pedir pela família do tio João, Senhor, que ele já foi ao teu encontro, Senhor, que tu esteja consolando, Senhor, confortando a cada um deles, Senhor. Sei, Senhor, que eles entenderam que foi a tua vontade, Senhor. Eu entendo isso, Senhor, porque o tempo que tu deu para a família deles, Senhor, foi o tempo para eles se acostumarem com a ida dele para o teu encontro, Senhor. Ó Pai, cuida de cada um de nós, Senhor. Nos protege, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, mais uma vez na tua presença, Pai, nós nos colocamos como igreja em oração, Deus, pelo nosso Brasil, pelo que está acontecendo, Senhor Deus, pelas guerras, Senhor Deus, pelas guerras no mundo, Senhor Deus, pela violência, Deus, Pai querido, para que o Senhor possa estar mantendo o nosso coração firme em Ti, Deus. É bem verdade, Deus, que olhamos para tudo ao nosso redor, Deus, e o nosso coração se estremece, o nosso coração se preocupa, se entristece, Deus, muitas vezes. Mas nós clamamos, Deus, para que em primeiro lugar possamos estar firmes no Senhor, Deus, firmes em Ti, Deus, olhando para Ti, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que tudo supre, olhando para aquele que é soberano sobre todas as coisas, Deus. Mas nós como igreja, Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha estar, Deus, intervindo, Senhor Deus, em todas essas coisas, Deus. Nós cremos que Tu és aquele que pode abreviar, Deus, dores, guerras. Tu és aquele que pode abreviar, Senhor Deus, os problemas da nossa nação, Deus. Tu és aquele, meu Pai, que pode trazer soluções, Deus, no meio do Teu povo, Pai. Mas nós Te pedimos,
Fica conosco, Deus. Ajuda-nos a sermos sal e luz nessa terra, Senhor Deus. Ajuda-nos, Deus, a sermos servos de Cristo, teus servos, meu Pai. Ajuda-nos, Deus, a desenvolvermos a nossa vocação em Ti, meu Pai, para que assim a humanidade, o mundo veja que o Senhor está entre nós, Pai querido. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Ajuda-nos, Deus, a vivermos em comunhão, em santidade, Deus, em prol do Teu reino. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Deus, guarda as nossas atitudes, Pai, aonde quer que formos, Deus, não só na igreja, mas em todos os lugares, Deus, que possamos ser servos do Senhor, e que todos possam ver em nós, Deus, a nossa postura cristã, a nossa postura, Pai, daqueles que Te servem, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ler no Salmo 122. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A música diz, né, que nós somos casa, lugar de Deus. Acho linda essa música. Somos morada do Senhor, somos templo do Espírito Santo, né? E onde nós estivermos, está a igreja, porque nós somos igreja. Mas aqui o salmista fala da alegria de estar no templo, da alegria de estar nesse lugar que nós chamamos casa do Senhor, né? Isso deve ser sempre uma alegria presente em nosso coração, de acordarmos domingo pela manhã. Hoje é domingo, graças a Deus, né? É dia de estar na escola bíblica, é dia de irmos à igreja, aprender do Senhor, né? Desde quando o Senhor me chamou, que eu era criança, para mim o domingo sempre foi um motivo de muita alegria, né? A gente morava na zona rural e lá no interior tinha uma igreja. E domingo pela manhã domingo era um dia de festa lá. Nós acordávamos cedo, né? Tomávamos banho no balde, tirando água do poço e nos arrumávamos para ir para a escola dominical, né? Minha mãe, que sempre foi uma pessoa assim de casa, da cozinha mesmo, de fazer a comida, nesse dia ela também saía da cozinha domingo. Quando não tinha geladeira, né? Podia guardar a comida de um dia para o outro, mas quando chegava no domingo ela acordava cedo, adiantava as coisas e ia para a escola bíblica também. Quando nós chegávamos, ia terminar de preparar a comida e almoçar. Era um dia de festa, né? Era um dia de alegria, era o dia de ir para a escola bíblica. E voltávamos domingo à noite. Domingo era o dia de festa no interior, era o dia do Senhor, né? Todo mundo se reunia para ir para a casa do Senhor. E que essa alegria esteja sempre presente em nosso coração. Oba, hoje é dia de ir para a EBD, hoje tem culto de oração, hoje tem culto de doutrina, hoje é domingo, dia do Senhor. Que isso seja uma tônica em nossas vidas, em nosso coração, que a gente possa se alegrar como o salmista, que cantava melodias, né, a caminho da casa do Senhor. Os judeus faziam essas peregrinações, né, de fazer uma peregrinação de ir para o templo, de ir para a casa do Senhor. Eles iam cantando, salmodiando, né, com muita alegria no coração. Que o Senhor sempre nos dê essa alegria de estarmos na casa do Senhor, de nos alegrarmos quando for o momento de virmos para essa casa do Senhor cultuar a Deus, porque sabemos que o culto ao Senhor é todo o tempo, não é? Deve ser constante em nossa vida, onde nós estivermos. Mas tem esse momento de nós nos reunirmos aqui, e isso deve ser um momento de muita alegria para todos nós. Que o Senhor sempre nos dê essa alegria, para que possamos sempre estar na sua casa. Agora, com a oportunidade, o louvor. Logo depois, o irmão que vai dar a palavra hoje, quem é? Irmão Henrique. Graça e paz, amada igreja.
esse domingo maravilhoso, domingo de louvarmos ao Senhor todos os dias, mas hoje, olha que sol maravilhoso. Então fiquemos de pé e adoremos o Senhor. Como diz a canção, cantemos a Deus, cantai ao Senhor, porque Ele é digno de louvor e grandes coisas tem feito por nós. Amém. Cantemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvamos ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvo
és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Grandioso Deus, maravilhoso é te contemplar, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é cumprir o teu ide, maravilhoso é te servir, Senhor. Ser com todos, Senhor, ser agora com o decorrer da Escola Bíblica Dominical. Senhor, abençoe todos os professores e todos que estão aqui, Senhor, para aprender mais e mais a tua palavra e, conforme a tua misericórdia, também praticá-la. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6. Estaremos lendo do verso 45 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45 em diante. Podemos? Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar,
pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Esse texto é um texto maravilhoso, nos mostra a grandiosidade do nosso Senhor, nos mostra a fragilidade do ser humano, dos discípulos que estavam andando com Jesus, que estavam vendo que Jesus era Deus, que estavam entendendo que não haviam limites para o Senhor, mas que mesmo assim se desesperaram, mesmo assim se apavoraram. Esse texto ele é um texto muito utilizado, muito pregado, mas que por vezes muito alegorizado, né? Por vezes muito mal aplicado. É um texto que muitas das vezes as pessoas querem te ensinar a andar por sobre as águas, a vencer a tempestade. Mas quando nós lemos o texto, o foco do texto nunca foi esse, o ensino nunca foi esse para nós. O ensino não foi dizer que todos os seus problemas você vai conseguir andar por sobre eles, você vai conseguir o sobrenatural, você vai conseguir cessar todas as dificuldades. E é nessa manhã que eu quero refletir sobre o ensino desse texto. Eu quero aprender duas coisas nesse texto. Primeira coisa são as inseguranças da vida. E a segunda coisa é a segurança que temos em Cristo Jesus. Nós podemos olhar algumas coisas nesse texto e que a gente começa a enxergar alguns detalhes. Primeiro, que o texto fala que Jesus foi que os compeliu a embarcar. Foi orientação do nosso Senhor, que eles embarcassem naquele barco e navegassem. O segundo ponto que a gente olha nesse texto é que o barco estava no meio do mar. Quando a gente vai estudar um pouco acerca desse mar, ele era na verdade um lago. E ele tinha 14 quilômetros de largura, mas ele tinha 24 de extensão. E ele era famoso por enfrentar tempestades. Era algo comum, era algo corriqueiro, todos sabiam disso. Outro ponto interessante que o texto nos mostra é que Jesus consegue observar os seus discípulos em dificuldade, porque o texto diz: e vendo-os com dificuldade a remar. Jesus, em oração, em cima do monte, ele consegue observar a dificuldade dos discípulos, e segundo o texto, ele foi ter com eles. E aí Jesus anda por sobre as águas, e os discípulos se assustam com aquilo. Os discípulos começam a olhar e pensam que era um fantasma. E aí Jesus sobe e o vento cessa. Mas também traz uma informação importante, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães e estavam com o coração endurecido. A gente encontra esse texto em João, é o quinto milagre relatado pelo evangelista João. A gente encontra esse texto em Marcos e a gente encontra também em Mateus. E a gente começa a observar esse texto e talvez até culpar os discípulos, né? Eles tinham visto tantas coisas, por que o medo? Será que eles ainda não criam no poder de Jesus? Será que eles ainda não haviam entendido quem era Jesus? E como judeus, será que eles não entendiam, por exemplo, o que o povo passou diante do Mar Vermelho? Da poderosa mão do Senhor abençoando o seu povo e operando milagres entre eles, como a abertura do Mar Vermelho, como o Rio Jordão também. E a gente começa a pensar que a culpa é somente deles, né? Que falta fé, que falta entendimento, e de fato, há verdadeiramente esse entendimento.
Se Deus havia demonstrado tanto cuidado com o seu povo, se o próprio Jesus havia os estimulado, direcionado eles para essa embarcação, o porquê que eles enfrentavam agora medo e porquê que eles se desesperaram achando que um fantasma caminhava com eles? O porquê que eles talvez se sentindo sozinhos, preocupados ali com a embarcação, eles, além desse problema da tempestade, o porquê que eles se desesperaram ao ver um vulto, né? Ao ver alguém caminhando ao lado do barco deles. E às vezes a gente não pensa na situação, não aplica em nossas vidas. Meus irmãos, de fato, Jesus já havia caminhado um pouco com eles, e de fato haveriam todos os motivos para eles não se desesperarem. Isso é fato. Haviam todos os motivos para que eles reconhecessem em Jesus aquele que estava conduzindo, aquele que estava direcionando, aquele que estava guiando, protegendo. Mas quando olhamos para as nossas vidas, nós também temos um pouco disso, faz parte um pouco da nossa natureza humana. Nós reconhecemos o nosso Senhor, nós reconhecemos o seu poder, nós reconhecemos a sua poderosa mão em nossas vidas. Nós estamos aqui e reconhecemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos conduzido, que o Senhor tem nos direcionado, mas mesmo assim nós nos abalamos, nós nos desesperamos, nós tiramos os nossos olhos que devem estar voltados para o Senhor, e nós olhamos para o problema e achamos que vamos sucumbir em meio às dificuldades. De fato, os discípulos, eles tinham ferramentas para não se desesperar, mas nós também temos ferramentas para não nos desesperarmos. Mas o que acontece? Algo natural. Nós nos abalamos e nos enfraquecemos e nos desesperamos. Sempre assim, né? O Senhor, Ele é o nosso Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Nós cremos em todas as promessas, nós cremos que o Senhor tem olhado por nós. Mas quando a gente está no meio da tempestade, o nosso coração humano grita de medo. E para completar, a gente olha para o lado e talvez veja até um vulto, né? O texto, no grego, quando Jesus tenta tomar a frente deles, é como se Jesus emparelhasse ali do lado. Ele não sobe por trás do barco, pelo contrário, ele vem junto e caminha junto deles. Então imaginem os discípulos já preocupados com a tempestade, eles olham para o lado e tem alguém caminhando ali do lado deles. Meus irmãos, deu medo, né? E aí eles começaram a gritar. Em meio a tantas lutas que nós enfrentamos no dia a dia, em meio a tantas batalhas, nós também passamos as nossas dificuldades. E por vezes nós precisamos nos encorajar uns aos outros, porque eu posso me abalar, eu posso me abater com as dificuldades. Mas quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para toda a palavra de Deus, eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas vezes nos desesperamos, mesmo sabendo que o Senhor está no controle, mesmo sabendo que o Senhor tem cuidado, tem preservado a nossa casa, preservado as nossas vidas, e a gente se desespera, e a gente sofre com as lutas deste mundo. E quantas palavras de ânimo tem nas Escrituras. E o Senhor nos diz, tem de bom ânimo, venci o mundo. E o Senhor diz que nesse mundo nós teríamos tribulações. E o Senhor fala das lutas dessa vida, mas há uma promessa do Senhor que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos na soberania do nosso Senhor, na providência do Senhor, mas por vezes nós olhamos para as situações que enfrentamos e nós nos abatemos, e nós nos enfraquecemos. E
por vezes é necessário que a nossa família em Cristo compartilhe palavras de ânimo. Eu acho lindo no grupo da igreja, quando alguém demonstra uma luta, uma doença, uma enfermidade, uma cirurgia, e os irmãos em seguida estão lá encorajando, estão lá fortalecendo. Como isso aquece o coração, saber que temos uma família que crê na mesma palavra e que se ajuda, porque de fato, meus irmãos, nós precisamos ser encorajados o tempo todo. O nosso coração falho, frágil, precisa de ânimo. Nós precisamos todo o tempo olhar para as Escrituras e dizer: não, o Senhor está conosco. Não basta aprender aos 9 anos de idade: olha, o Senhor é contigo, estará com você todos os dias. Nós precisamos estar reforçando isso em nossas vidas, porque por vezes somos abatidos pelo medo, pela fragilidade. Estávamos conversando no grupo do louvor sobre insônia, e tem um bocado de irmão lá do louvor com insônia, né? Já já a gente vai fazer um ensaio de madrugada. Mas quantas vezes, meus irmãos, eu me pego preocupado na madrugada. Preocupado, meus irmãos. Preocupado com o amanhã, preocupado com a doença de alguém, preocupado com a situação da empresa, preocupado com tantas coisas. E eu preciso ficar repetindo a palavra do Senhor para que eu seja confortado pelas Escrituras. Eu preciso olhar o salmista reconhecendo quem é o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu preciso olhar o salmista dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Eu preciso repetir a palavra do Senhor para que eu não seja sucumbido em medo, em desespero. De fato, o texto está aqui não para nos mostrar e dizer: meu irmão, você vai andar por sobre as águas em todos os problemas, a tempestade cessará. De fato, meus irmãos, não é isso que a palavra está nos ensinando. Aconteceu aqui porque foi vontade do Senhor. Existem lutas que caminharão conosco todos os dias de nossa existência aqui, até a volta do Senhor. Então, não é triunfalismo que o texto nos ensina. O que o texto nos ensina e nos mostra é aquilo que podemos usufruir, que é a certeza de um Deus que tem caminhado conosco, que essa paz está conosco, essa paz que excede todo entendimento, é a certeza do porvir, é um ajuste de nossa esperança. Por vezes, nossa esperança está no trabalho, está na saúde, está em tantas outras coisas. Mas a palavra nos ajusta, ela faz um reajuste dessa esperança e diz: a nossa esperança é no Senhor. O Senhor certamente voltará, o Senhor restaurará todas as coisas, o Senhor está conosco, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor está no controle de todas as coisas. E logo pela manhã, olhando o jornal, né, eu sempre dou uma olhadinha no jornal e eu vejo Nova York entrando em estado de emergência. Agora não é mais Covid, é a varíola do macaco, mais de 1.500 pessoas contaminadas lá, então agora lá entra em estado de emergência. E a gente que percebe um pouco da economia, o quanto a pandemia nos afetou, a gente começa logo a pensar, né? Meu Deus, de novo? Será que esse negócio vai agora mudar o nome da doença e vai abalar o mundo novamente? Nós somos seres humanos, somos falhos, cremos em todas as coisas, mas nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Precisamos meditar em sua palavra, porque, meus irmãos, o desafio é grande. O pecado, ele desajustou a nossa esperança. E nós temos uma tendência natural, por conta da humanidade caída, de tentar se assegurar nas coisas que podemos ver, que podemos tocar, nas colunas que podemos agarrar, naquilo que eu posso proteger, naquilo que eu posso controlar.
Essa é a nossa tendência. E quando as coisas saem do controle, o natural é que a gente se sinta desamparado. Mas não é isso que a palavra nos ensina ao longo das Escrituras. O salmista, no Salmo 120, verso 1, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Essa é a nossa segurança. Que aquele a quem clamamos nos ouve. Aquele a quem fazemos conhecidas as nossas petições, Ele nos ouve. Essa reunião de terça-feira que nos reunimos para compartilhar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas lutas, e oramos uns pelos outros. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, meus irmãos. Quando você na sua casa tem orado por sua vida, por sua família, pelo futuro de seus filhos, pela sua própria vida, o Senhor tem nos ouvido, porque Ele verdadeiramente nos ouve, Ele conhece as dificuldades que passamos. O nosso Deus é um Deus relacional, e a gente nunca pode se esquecer disso, e tornar Deus somente uma filosofia em nossas vidas. Diferente de todas as outras filosofias, que o universo te dá de volta o que você semeia, que a energia do universo te protege, ou tantas outras filosofias deste mundo, a nossa passa muito distante disso, não é mais uma filosofia. O que vivemos é a verdade de um Senhor que se relaciona com o seu povo. Que apesar da infidelidade de um povo, o Senhor tem nos perdoado, tem agido com misericórdia, tem sido fiel à sua própria aliança. E é pela aliança do Senhor que nós somos protegidos, pela fidelidade do Senhor. É porque o Senhor diz que nos guardará, que seremos guardados. Não é mérito nosso, não é pelas nossas obras, não é porque mereçamos algo, mas porque Deus é muito bom, porque Deus é muito misericordioso, porque o nosso Deus conhece cada coisa que acontece em nossas vidas. E de fato, meus irmãos, quanto mais aprendemos disso, menos desespero, menos medo nós passamos. Porque de fato, a nossa segurança, ela está em Cristo. A nossa segurança está no Senhor. João 6,19, que fala deste mesmo acontecimento, diz: eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. É porque o nosso Deus Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, é um Deus de graça, é que não precisamos temer. É porque o Senhor, onipotente, está no controle de todas as coisas, é que não precisamos nos desesperar. De fato, os discípulos tinham ferramentas para descansar no Senhor, mas eu e você também temos. Todos nós podemos dizer, apesar das lutas, apesar dos problemas dessa vida, todos nós podemos afirmar: até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas coisas a gente olha para trás e viu o Senhor nos guardou. Nós podemos vivenciar isso, nós conhecemos ao nosso Senhor, o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus, nós temos ferramentas também para vivermos a tranquilidade que o Senhor nos proporciona. E isso não é ausência de dificuldades, meus irmãos, não é ausência de medo, porque nós temos medo. Tem gente que tem medo de barata. Me falaram que Ari Alisson chama a esposa para matar barata. Me falaram, não sei. Nós temos medo, nós temos dificuldades, nós temos nossas limitações. E eu, por várias vezes, eu chamo a minha esposa para ela me encorajar mesmo. Precisei de encorajamento. Nós temos
dificuldades. Muitas das vezes, 6 horas da manhã, eu bato um papo ali com o Nelson, que eu sei que ele está acordado. E eu conto minhas dificuldades e há encorajamento mútuo. Mas, meus irmãos, de fato, a gente precisa descansar mais no nosso Deus. E mesmo com medo, meu irmão, fica tranquilo, o Senhor está na condução de todas as coisas. Que encorajamento maravilhoso que vemos em nossos grupos, e acompanhe os grupos da igreja e perceba o que é a família de Cristo firmado numa rocha, a certeza que temos um Senhor na condução de todas as coisas, a certeza da soberania, a certeza que tudo está no controle de nosso Deus. O salmista no Salmo 35, Davi diz: o Senhor luta as minhas guerras, mas às vezes em dúvida, né? Ele diz: Senhor, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. O nosso Senhor, o bom pastor, é aquele que diz: não temas. Confiemos, meus irmãos, no nosso Senhor. Isaías 41 diz: mas tu, ó Israel, não temas, eu sou o teu Deus. Essa é a nossa segurança. Nós temos um Deus. Nós somos um povo cujo Deus chamou para si e disse, como disse em Isaías 41, não temas, eu sou o teu Senhor. As promessas estão garantidas por esse Deus, e é nisso que confiamos, é nisso que descansamos. Quando olhamos para o Apocalipse 1:17, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que maravilha! Enquanto os filósofos de Atenas, os filósofos clássicos, discutiam qual é a razão deste mundo, qual é a existência deste mundo, o que é este Logos, e muitos escreviam, como Filon escrevia, quem é esse Logos? João vem e diz: no início era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Jesus é a razão sobre todas as coisas, Jesus é a razão de todas as coisas. Nós não andamos como perdidos, como pessoas que não sabem as respostas. Nós andamos porque cremos em um nosso Senhor, e nós sabemos que Ele esteve no início, e sabemos que Ele estará na restauração de todas as coisas. Meus irmãos, de fato, lutas teremos, e se você me contar umas 10, eu te conto umas 30. A gente troca figurinhas. Lutas nós temos, mas uma coisa que eu posso te afirmar é que o Senhor é contigo, é que o Senhor não anda distante do seu povo, é que o Senhor não tapa os olhos e deixa o seu povo caminhar por si só, é que o Senhor não abandona os seus, mas pelo contrário, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos encoraja. Que possamos usufruir das promessas que temos na palavra de Deus e descansar em meio às tribulações, em meio a tempos difíceis. Que sejamos encorajadores, meus irmãos, porque um dia eu posso estar fragilizado e você vai precisar me lembrar. Henrique, lembra aquele versículo que você falou? Que sejamos bênçãos no reino de Deus, que possamos proclamar a sua palavra, porque todas as outras coisas passarão, todas as outras coisas falharão, mas a palavra do Senhor é eterna, e é nela que vivemos. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Queria chamar nossa irmã Fátima.
Glória a Deus pela sua palavra, né, transmitida nessa manhã. Somos muito edificados sempre. Nós vamos continuar hoje com a lição do domingo passado, adolescentes, jovens e adultos juntos, e as crianças na sua classe.